Olá, meu amigão, olá, minha amigona do laccursos.com.br. Eu sou Rodrigo Belmonte e a gente vai dar checkmate na 8.112. Essa é a última aula do 8.112. A gente vai falar só sobre as disposições gerais e finais da Lei 8.112. Na aula passada a gente verificou Seguridade Social, na aula anterior procedimento disciplinar, anterior regime e assim vai, né? E aí a gente liquida um dos temas mais importantes do direito administrativo, que é justamente a Lei 8.112. Disposições gerais e finais da 8.112 são algumas coisas bacanas sobre a 8.112 e sobre o servidor público. Por exemplo, Dia do Servidor Público será comemorado a 28 de outubro, ou seja, todo dia 28 de outubro é feriado para o servidor público, né? O servidor público tem um dia só para ele, que é o dia do servidor público. Assim como o trabalhador da iniciativa privada tem um dia do trabalho, que é dia 1º de maio, o servidor público tem aqui o dia 28 de outubro, previsto na Lei 8.112. E essa data ela é utilizada na legislação estadual e municipal, repetindo aí o feriado, tá bom? Poderão ser instituídos incentivos funcionais, além daqueles já previstos nos respectivos planos de carreira. Isso é muito questionável dentro da administração pública. Benefícios, né, prêmios, enfim, incentivos que não estejam dentro da estrutura da remuneração. Né? Vencimento e remuneração. Tá lembrado a diferença? Tem que lembrar, hein? Isso aí cai em prova. E aqui a 8.112 diz o seguinte, que é possível instituir prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a redução dos custos operacionais. Concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecoração e elogio. Olha que bacana isso. Dentro do MPU, onde o Cabeça trabalha, lá já existe isso, sim. Existe incentivo aqui para a produção técnica, exatamente. O servidor pode desenvolver algum trabalho na área jurídica, na área de administração pública, e ele recebe uma espécie de incentivo financeiro para desenvolver aquela atividade. Nem todos os cargos têm, porque a igualdade não imperou ali, né? Só para os analistas, os técnicos não recebem esse tipo de incentivo, o que é uma monstruosidade. Mas, enfim, o que importa é que a 8.112 prevê, e é possível, sim, instituir prêmios, por exemplo, pela apresentação de ideias. Isso é muito bacana, né? O servidor pode ir lá apresentar ideia para melhorar o fluxo de trabalho, para melhorar o gasto da administração, enfim. São coisas que só quem está com a mão na massa pode contribuir. Quem está olhando de fora dificilmente vai ter uma ideia tão útil, tão concreta quanto essas que o servidor pode dar, né? Os prazos previstos na Lei 8.112, a gente viu inúmeros prazos, um monte de prazo, né? Prazo de licença, prazo de afastamento, prazo de processo administrativo, prazo de afastamento preventivo, enfim, um monte de prazos. E como é que contam-se esses prazos? A Lei 8.112 esclarece de forma muito precisa. Contam-se em dias corridos. Exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia final. Então, se um prazo vai começar na terça-feira, foi publicado hoje. Foi publicado hoje. E segunda-feira, foi publicado hoje, segunda-feira. Começa na segunda? Não, eu excluo a segunda-feira e começo a contar na terça, no primeiro dia útil. O seguinte, mas e se terça-feira for feriado? Não tem problema, vou começar na quarta, tem que ser um dia útil, né? Ou então uma publicação que sai na sexta-feira. Começa na sexta? Não, vai começar a contar no primeiro dia útil, segunda-feira. Segunda é feriado, terça. Se terça for feriado, quarta, tá? E inclui o dia final. Termina no dia 10 de dezembro, então beleza, dia 10 de dezembro, acabou, não tem um segundo a mais, né? Fica prorrogado para o primeiro dia útil seguinte o prazo vencido em dia em que não haja expediente. Isso aqui é bacana, né? Digamos que o prazo vai acabar dia 10 de dezembro, mas no dia 10 de dezembro é feriado, não tem expediente, então eu prorrogo para o dia 11, se for dia útil. É um sábado, então vamos lá para segunda-feira, 12 domingo, 13 segunda-feira. Então, no primeiro dia útil, após o final do prazo, é que vai valer o final do prazo. E a contagem de prazo ela é muito interessante, porque no direito penal ela funciona de uma maneira, no direito processual de outra, e há o risco de confusão. Então aqui a gente exclui o dia de começo e inclui o dia final.
tá bom? Beleza? Por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem eximir-se do cumprimento de seus deveres. A gente viu isso lá no artigo 5º da Constituição da República, quando a gente falou de convicção religiosa. Ninguém pode ser punido porque tem uma certa convicção religiosa e, enfim, de alguma forma, não pode realizar uma atividade na administração. Os adventistas, por exemplo, eles guardam o final da sexta-feira para eles, para atividades espirituais, digamos assim, né, religiosas, enfim, atividades que não digam respeito à sociedade civil, a ganhar dinheiro, enfim, retiram isso para um recolhimento espiritual de devoção. E muitas vezes eles não podem trabalhar na sexta-feira à tarde, nem no sábado pela manhã. Então, um servidor que se enquadre nessa circunstância, ele não pode ser punido ou discriminado porque ele não vai trabalhar nas sextas-feiras à tarde. Pelo contrário. Vai se encontrar uma outra forma de ele cumprir a carga horária dele, cumprir as metas de trabalho dele, e ele vai executar a atividade dele como todos os outros demais servidores. O fato é que ele vai ter uma situação um pouco mais delicada, porque ele vai ter menos tempo, digamos assim, de trabalho. Belezinha? Sussa, tranquilos, isso aqui é muito importante a gente saber, porque essa regra, apesar de estar prevista na 8.112, a base dela está aqui, artigo 5º, inciso 8 da Constituição Federal. E olha só o texto da Constituição Federal como é muito parecido, senão igual, né? Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política. Foi mais além do que o texto da 8.112, porque lá fala só convicção religiosa, olha lá. Por motivo de crença religiosa, não, fala a mesma coisa. Religiosa, convicção filosófica ou política, mesmo texto, né? Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, um servidor público que, por alguma razão filosófica, política ou religiosa, não queira, de alguma maneira, realizar alguma das atividades previstas na administração pública, ele pode até se eximir disso, mas ele não vai ficar totalmente livre, ele vai ter que compensar de alguma maneira, vai ter que realizar essa atividade em outro horário, ou uma outra atividade que não tenha interferência com as suas convicções. O que não pode ele ser punido porque ele tem essas convicções, até porque o Brasil é um Estado laico, e o Brasil incentiva a diversidade religiosa, política e filosófica. Então nós não podemos garantir a liberdade de convicção, garantir a liberdade de expressão, para depois simplesmente ferrar com o servidor, né? Não, aí não vai funcionar, aí não vai dar certo. Beleza? Consideram-se da família do servidor, cônjuge, companheiro e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem no seu assentamento funcional individual. Olha, isso aqui é muito importante. Muitas vezes você tem um agregado em casa, alguém que mora contigo lá, e não registrou isso nos assentos funcionais lá do órgão que você trabalha. Isso é um problema, porque se algum dia ele precisar de algum apoio desse órgão ou reivindicar algum direito pertinente à sua pessoa, ele não vai ser considerado familiar. Para ser considerado familiar, eu tenho que fazer prova de que ele vive às minhas expensas, ou seja, depende financeiramente de mim, e mora comigo, ou vive dependendo de mim. E isso tem que estar registrado lá na minha ficha funcional. Ele não é meu filho, mas ele é um sobrinho, ele é uma criança que eu peguei para criar, enfim, é um tio que está doente, está lá no meu assento funcional essa declaração, tá? Beleza? Sussa, tranquilos, meus amigões. Segundo 8.112, considera-se sede o município onde a repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercício em caráter permanente, domicílio funcional. Bom, quando a gente fala sede para todo lado, é onde está o local onde você trabalha. É a sede do órgão onde você trabalha, que nem sempre é a sede principal do órgão, né? A sede do órgão que eu trabalho é a Procuradoria da República em Anápolis, fica na cidade de Anápolis, Goiás. Mas a sede do MPF no estado de Goiás é em Goiânia, é lá na Procuradoria da República no estado de Goiás. Então veja que a sede é o local do seu trabalho. Eu tenho uma sede, meus colegas de Goiânia têm outra. Meus colegas aqui de Brasília têm outra, que é a PGR, né? E uma coisa interessante disso tudo é que você passa a ter um domicílio funcional. E esse domicílio funcional ele é obrigatório.
obrigatório. Você pode ter mais de um, mas um deles é funcional e ele é obrigatório, que é o seu domicílio funcional. É a cidade onde você exerce suas atividades em caráter permanente. Você não está lá por uma questão transitória, né? Uma diária que você foi cumprir lá, ou um serviço que você foi cumprir de 3, 4 meses. Não. Caráter permanente é quando você fixou residência, escolheu ali como seu local para morar e viver, e é seu domicílio. A gente tem um domicílio pessoal e tem um domicílio funcional. O domicílio funcional ele é obrigatório, que é justamente o domicílio que você exerce as suas atividades profissionais de servidores públicos, né? Porque em breve vocês serão, se é que já não são, né? É bom demais. Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta lei os servidores públicos dos poderes da União, dos ex-territórios, das autarquias, inclusive em regime especial, e das fundações públicas. Olha que legal. Quem que é o servidor que está sujeito às regras da 8.112? Todos os servidores dos poderes da União. Legislativo, Executivo, Judiciário e MPU. Todo mundo está nesse balaio aqui, a 8.112. Dos ex-territórios, por exemplo, o Acre, que era território, Rondônia, que era território, Roraima, Amapá, tudo isso era território, Fernando de Noronha, né? Território. Quem atuou nessas autarquias territoriais que eram vinculadas à União são regidos pela 8.112. Autarquias de forma geral, inclusive as de regime especial, nós estamos falando de agências reguladoras, né? E das fundações públicas. Quem é que não falou aí da administração indireta? Empresa pública e a sociedade de economia mista. Belezinha? Sussa? Tranquilis? Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, grande professor. Meus amigos e minhas amigas, olha só. Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço para a Universidade Federal Rural do Semiárido, completaço, super competitivo aqui no Lá Concurso. Então acesse o nosso site, laconcurso.com.br, lá tem esse curso, pode ter certeza, o melhor custo-benefício da internet. Esse curso nosso, super competitivo, por apenas 10 mensalidades de R$20. O curso com essa qualidade de professores, e além disso, nós temos um projeto pedagógico que faz a diferença, chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então, se você quer ter um treinador pessoal para esse concurso, acesse laconcurso.com.br, que eu tenho certeza, mas certeza absoluta, que você vai ficar muito competitivo e vai ficar satisfeito. Tá certo, meus amigos? Já esquecendo, você quer o material de apoio dessa aula que você acabou de assistir? Então acesse o nosso site, faça um pequeno cadastro, clique lá, em documentos você vai ter direito aí a fazer o seu download do material do professor a custo zero. Tá certo, meus amigos? Espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau.